projeto trata da situação documental do imigrante, como modernização da política de visto, como a facilitação de concessão de vistos para a realização de negócios, turismos, atividades artísticas ou desportivas para trabalhar, estudar, investir. Além disso, é extinto o visto permanente, passando a existir a autorização de residência, que será regrada por autoridade interna, evitando que a regularização do imigrante dependa de ações consulares no exterior. Ademais, além de manter as categorias tradicionais de residência, atualiza as hipóteses tais como de tratamento de saúde, acolhida humanitária, férias-trabalho, serviço voluntário, reunião familiar, beneficiário de tratados vinculados ao tema, como, por exemplo, os do Mercosul. Outro avanço foi tratar de uma numerosa parcela de pessoas que são os residentes fronteiriços, asilados e apátridas, além de inovar ao contemplar os brasileiros emigrantes brasileiros, destinando-lhe um capítulo específico. Neste particular, adota-se uma visão contemporânea do fenômeno migratório que não se dissocia à imigração da emigração. Não à toa, conforme a ementa da presente proposição, o novo conjunto normativo deve ser chamado de Lei de Migração e não de Imigração. Convém ressaltar ainda que o assunto sobre refugiados não foi incluído nesta proposição, apesar da vinculação temática, em razão do Brasil já possuir em vigor a elogiada Lei número 9.474, de 22 de julho de 97. Outro sim, o projeto dispõe sobre medida de registro, fiscalização, impedimento de ingresso e retirada compulsória de estrangeiros. Nesse particular aspecto, a previsão de 3 modalidades de retirada compulsória de estrangeiros, que são uma gradação quanto à gravidade da medida. A repatriação, aplicável a pessoas em situação de impedimento quando chegam em aeroportos, portos ou pontos de fronteira. B. Deportação em caso de situação irregular migratória já em território nacional. E C. Expulsão, que estão associados ao cometimento de crime no Brasil por estrangeiro. O projeto, além de definir critérios objetivos para essas hipóteses, igualmente vai intensificando as garantias e a ampla defesa a depender da gravidade das modalidades. Especificamente, em relação à deportação, a Câmara acrescentou, parágrafo 6º ao artigo 48, que reduz prazo para o procedimento administrativo de deportação, quando esta seja derivada do ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal. Esta redução, em situação bastante fluida e aberta a interpretações, como agir contra princípios e objetivos constitucionais, ofende o princípio da ampla defesa. Convém explicar que a redação original do Senado determina que não se proceda a estas medidas compulsórias da retirada do imigrante em caso de ameaça à sua vida ou da sua integridade pessoal. Já o substitutivo da Câmara acrescentou também: impediriam tais medidas a ameaça à liberdade e ainda condiciona essas ameaças a razões de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou pertencimento a grupo social. Consideramos deveras impróprio condicionar a proteção da vida ou da integridade pessoal do imigrante a certas e determinadas motivações. Respeitando os estritos limites da legislação sobre a naturalização, fixaram os requisitos claros e objetivos para sua concessão. Atualizou-se o alcance da cooperação penal internacional, pois, além da extradição, também é contemplada a transferência de presos e a transferência da execução da pena, por vezes aproximada à extradição executória, atualmente prevista em alguns tratados. De modo conclusivo,
O projeto enumera infrações e penalidades administrativas sem punir penalmente a migração em si. O único tipo penal do projeto, que está no artigo 115, é relacionado aos chamados coiotes, que promovem entrada ilegal de imigrantes com o fim de obter vantagem econômica. Dentre as inovações do texto da Câmara dos Deputados, merece especial referência o novo artigo 117, que trata o Conselho Nacional de Imigração, vinculado ao Ministério do Trabalho, e depreende-se, sucederia ao atual Conselho Nacional de Imigração. Ocorre que esse dispositivo, inserido na Câmara, padece de vício de iniciativa. Trata-se de um projeto de origem do Senado Federal, que não pode criar um órgão desta natureza, já que encerra conteúdo sobre organização e funcionamento da administração federal e, por via de consequência, invade competência privativa da Presidência da República. Insistimos, porém, nesse particular aspecto. Embora o atual Estatuto do Imigrante, que ora se revoga, contenha a instituição do Conselho Nacional de Imigração, não se está aqui a extinguir tal entidade. E nem poderia ser diferente, porque um parlamentar não tem competência para fazê-lo. Cabe exclusivamente ao Executivo, ao senhor Presidente da República, que já tratou do Conselho Nacional de Imigração como parte integrante da estrutura do Ministério do Trabalho, nos termos do inciso 21 da Lei número 10.683, de 28 de maio de 2003, que trata da estruturação dos órgãos vinculados à presidência. Que fique claro novamente, o atual Conselho Nacional de Imigração em nada é afetado pela supressão do artigo, que, reitera-se, foi excluído do texto pela única razão do vício de iniciativa. Finalmente, senhor presidente, gostaria de ressaltar que o sucesso desse projeto é fruto do proveitoso diálogo suprapartidário a envolver diversificados setores governamentais e da sociedade civil, ativa participação de organizações religiosas e laicas, Ministérios dos Estados, dos órgãos de segurança, Ministério Público, Defensoria Pública da União, das empresas de transportes, entidades empresariais e de empregados, organismos internacionais e especialistas acadêmicos. Como resultado, produziu-se esse instrumento normativo migratório. Esse projeto, senhor presidente, honra as nossas tradições de integração e acolhimento de outros povos e raças que forjaram a própria essência do que é a gente brasileira. Especialmente nessa quadra histórica, em que fronteiras e muros são levantados, acho que o Brasil dá um exemplo ao mundo, se recusa a caminhar para trás, avançando nos processos de globalização econômica, fundado nos princípios da soberania nacional e da dignidade humana. Voto. Diante do exposto, somos pela aprovação do substitutivo da Câmara dos Deputados número 7 de 2016, com as seguintes alterações: suprimir o inciso 23 do artigo 3º, número 7 de 2016, suprimir o parágrafo 6º do artigo 8 do PLS número 288, suprimir o artigo 117 e seu parágrafo único, renumerar os artigos 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 e 126, uniformizar a referência a tratados em relação ao artigo 3º, 18, artigo 3º, parágrafo 18, artigo 4º, parágrafo 1º, artigo 5º, parágrafo 7, artigo 14, parágrafo 10. E demais, que eu não vou ler aqui todos esses artigos, com a redação que os senhores e as senhoras senadores têm disponibilizado no próprio corpo do relatório. É esse, portanto, senhor presidente, meu voto. Obrigado.
leitura tão longa. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Tasso Gereissati. Coloco em discussão o relatório lido. Com a palavra para discutir, Sua Excelência, o senador Cristóvão Buarque. Senhor presidente, eu estou absolutamente preparado para votar e favoravelmente, mas não posso deixar de manifestar a minha satisfação de ouvir esse relatório. Tem duas grandes qualidades, a meu ver. Uma qualidade que é a oportunidade do momento e a correção na posição sobre esse problema mundial, mas também o texto literário, que tem uma qualidade que nem sempre a gente vê nos relatórios que fazemos aqui. Então, eu voto muito satisfeito. Eu acho que a posição muito correta, o momento exige isso como resposta aos problemas mundiais e parabéns pela qualidade literária do texto. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Cristóvão Buarque. Continua em discussão o relatório. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. As senhoras e senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O relatório favorável ao substitutivo da Câmara dos Deputados com as alterações apresentadas. A matéria vai à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências.